Ricardo, declarações do governador Romeu Zema caíram como uma bomba entre, pelo menos, os parlamentares mineiros de oposição, alguns do campo de apoio do presidente, estendido ao campo do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemoraram, etc., que endossa boa parte do discurso que está sendo gestado há algum tempo a respeito de manifestações. Colocando tudo isso no caldeirão, Ricardo, estamos vendo o Romeu Zema com uma mirada para o horizonte, mirando 2026? Com certeza, né? A interpretação que se deu aqui em Brasília foi de que a campanha eleitoral de 2026 já começou, pelo menos para o governador Romeu Zema, né? E você até falou sobre os parlamentares mineiros, mas também caiu muito mal dentro do Palácio do Planalto e para os ministros na esplanada dos ministérios, né? Muita gente interpretando que o governador saiu muito do tom, na avaliação deles, claro, inclusive dois vieram a público, né? O mineiro Alexandre Silveira e também o ministro da SECOM para criticar as falas do Zema, né? Vamos lembrar, o Zema disse que os atos aqui do dia 8 teriam se dado por conta de uma minoria, né? Que segundo ele, uma minoria radical à direita e também por uma vista grossa do governo federal para depois se fazer de vítima, né? Ele diz que essa é uma suposição, que isso precisaria ser investigado depois, mas faz essa afirmação. E aí, claro, houve uma reação imediata de membros do governo federal, né? O ministro das Minas e Energia, como eu disse, Alexandre Silveira, chamou a declaração de infeliz e irresponsável, disse que era uma ilação, né? O ministro da SECOM deixou bem claro, falou assim, olha, o governo quer ter um diálogo sério, de reconstrução, mas esse tipo de teoria da conspiração não dá e tal. E a interpretação geral dentro do governo foi de que Zema buscou ocupar, e me parece que faz sentido, né? Ocupar um espaço bem ligado ao bolsonarismo mesmo, né? Não um meio termo que pudesse agregar uma parte dos eleitores lulistas que votaram em Zema no primeiro turno já em Minas Gerais, né? Mas com um discurso que é bem próprio do núcleo mais próximo do bolsonarismo, né? Não é diferente a fala de Zema da fala, por exemplo, dos parlamentares mais ligados ao ex-presidente da República, né? E é o primeiro governador a sair da linha mais geral de condenação total do atentado, né? Sem fazer nenhuma outra consideração a respeito, né? O primeiro governador que faz isso, e isso pegou até todo mundo aqui de surpresa, né? Ô, Ricardo, a gente viu uma atuação, né, muito, muito forte aí, uma atuação talvez a mais forte no sentido governador buscando uma reeleição ou um apoio mesmo do governador Romeu Zema na campanha de Jair Bolsonaro. A gente já falou sobre isso aqui diversas vezes, todo mundo já tem conhecimento sobre esse fato. Mas no próprio dia do segundo turno, né, em outubro, o próprio governador teria tentado ali, de uma certa forma, amenizar. E aí disse, olha, o governo que foi eleito, eu vou apoiar, vou estar ao lado que a democracia seja feita. Depois disso, a gente viu, talvez, Zema tentando adotar um tom mais ameno. Mas ontem vem essa declaração que ganha aí repercussão no país de uma forma geral e principalmente aqui no estado. Como que a gente pode explicar, talvez, esse vai e vem nas falas do governador Romeu Zema, nessa atuação do governador Romeu Zema? Ontem, lembrando, nós tivemos aqui a participação no Café com Política de Lucas Gonzalez, do Partido Novo, deputado federal, que encerra o mandato agora no último dia de janeiro. E quando perguntado sobre o governador Romeu Zema, inclusive pelo Guilherme Ibrahim, ele falou, é o principal nome para 2026. Como que a gente pode explicar essa situação, principalmente tendo um governador que, mesmo a gente sabendo aí as pretensões, né, para o futuro político, é um governador que esteve ao lado de Jair Bolsonaro, que é colocado inclusive também pelo próprio partido como também candidato à República ou candidato à presidência da República também em 2026. Como que vai ficar essa separação aí? Olha, eu acho que a única coisa que pode explicar é o governador enxergando ali um espaço que vai ser criado com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, né? Hoje há um sentimento majoritário aqui em Brasília, nos tribunais, de que Bolsonaro será tornado inelegível. A prisão ainda é uma discussão porque poderia criar um problema ainda maior, né?
um embate ainda maior no país. Mas a inelegibilidade é bem provável que aconteça. Hoje é mais provável que Bolsonaro seja tornado inelegível pelas ações que estão no TSE, inclusive aquela minuta que foi encontrada na casa do Anderson Torres foi incluída agora nas ações do TSE. Então é bem provável que Bolsonaro seja tornado inelegível se o cenário não mudar, claro, né? A política muda muito o cenário. A gente viu a situação do ex-presidente Lula, preso e depois presidente da República, a situação muda muito, mas o cenário de hoje leva para uma probabilidade muito grande de inelegibilidade. E aí Zema tenta ocupar espaço e ganhar espaço, né, aproveitando já da proximidade que ele teve na eleição, para ser este nome à direita, que talvez o seja não no Partido Novo, né? Ele provavelmente vai ter que sair do Partido Novo e aí talvez ir para o PL ou para outro partido que esteja mais próximo dessa linha de Bolsonaro, mas essa é a explicação mais plausível. Agora, é perigosa, né? Porque governadores que romperam com o governo federal muito antecipadamente, em geral, se deram mal, né? O último caso é o caso de João Dória, né? Que rompeu com o governo federal e sofreu muito nas mãos do governo federal, né? Porque o Estado, hoje, com a concentração de riquezas na mão da União, sofre e depende muito da União, né? No caso de Zema, uma série de assuntos que têm que ser discutidos com o governo federal. A própria... ainda tem debate sobre o regime de recuperação fiscal, que foi assinado meio provisoriamente no último governo. Nós temos as questões da grande malha rodoviária em Minas, né? 381, 040. Temos discussões que estão no Supremo Tribunal Federal, e é bom lembrar que a fala de Zema não foi apenas direcionada ao governo federal, mas também ao Supremo, porque ele criticou decisões de Alexandre de Moraes que hoje, depois dos ataques ao prédio do STF, passaram a ser quase uma unanimidade dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, sim, é bom lembrar que o governo ficou meses sem pagar a dívida com a União graças a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que só pôde assinar o regime de recuperação fiscal graças a uma liminar que foi referendada assim pelo STF, mas como liminar, né, para que ele pudesse assinar sem a autorização da Assembleia. Teve lá atrás a questão do reajuste dos servidores, que foi o STF conseguiu barrar um reajuste ainda maior para os servidores públicos, que tinha sido aprovado na Assembleia. Ou seja, o governo depende muitas vezes de boa vontade de decisões do STF e do governo federal. E enquanto outros governadores estão com uma relação mais azeitada com o governo, o caso de Tarcísio de Freitas, que foi ministro de Bolsonaro, tem uma vinculação muito maior com o Bolsonaro, mas já se encontrou com o governo federal, ou o Cláudio Castro, que é do partido de Bolsonaro, mas que também já se encontrou com o governo federal. E o Zema, nesse momento, ele tem uma interlocução muito difícil com o governo federal. Assim, aquelas pontes que foram criadas com aquelas falas que você falou logo depois da eleição, elas foram totalmente destruídas. O cenário atual é de revolta de vários setores dentro do governo federal com o governador de Minas Gerais. E me parece, Ricardo, e aí te pergunto, o tom adotado pelo governo federal, pelo menos publicamente, né, com as manifestações restritas aos ministros, ou seja, quem está no entorno do Palácio do Planalto, no ciclo mais próximo, me pareceram num tom ainda mantendo assim um resquício de podemos ainda conversar, mas parece que destoa bastante pelo que você relatou do restante, né? Da fúria que foi criada em torno de uma declaração usando uma suposição feita pelo governador de Minas, não? É porque o governo federal quer passar uma ideia, pelo menos publicamente, de que, olha, a gente acha um absurdo o que foi dito pelo governador, ele passou completamente do tom, mas nós vamos manter aqui uma relação, porque da nossa parte a gente quer ajudar Minas Gerais e tal, que é uma posição absolutamente, é uma publicidade, né? Uma maneira de dizer o seguinte, nós somos diferentes dele, ao contrário dele que tá vindo atacar a gente quer manter uma boa relação, porque sabe que Minas Gerais, né? É bom lembrar que se não fosse Minas Gerais, talvez Lula não tenha vencido as eleições, né? Mas nos bastidores, sem dúvida, a situação de grande revolta, né? Mais parecida com as falas dos parlamentares, né? A gente está vendo parlamentares trocando farpas com Zema aí, né? O deputado federal, vários deputados federais mineiros e deputados estaduais. Rogério Correia chegou a ser bloqueado pelo Zema ontem, né? Que coisa, por conta das discussões, né? Foi bloqueado pelo Zema. Então, esse é o cenário. E assim, como eu disse, agora o governo federal está discutindo uma série de prioridades dos estados, né? Então, talvez
talvez isso resvale muito aí nos interesses de Minas Gerais nesse momento. Mas é uma antecipação que quem fez nos últimos anos, como eu disse, como governadores, costumaram se dar mal. Mas, ao mesmo tempo, não há espaço que não... é vago, né? Alguém tem que ocupar esses espaços e com o presidente Jair Bolsonaro deixando um espaço, Zema, claro, aproveita desse espaço aí, né? Que coisa, a mimetização de Romeu Zema neste caso específico, elas até dos modus operandi da conta de Jair Bolsonaro durante boa parte do governo foi feita, né? Essa história de bloquear adversários políticos ou quem eu criticava, essa também é inédita para mim. Eu não me recordo do governador ter feito isso no primeiro ano. Deve ter alguém bloqueado lá, possivelmente, mas acho que não no embate político desse tamanho. Acho que até isso o governador quis mimetizar nesse primeiro momento, né? Exatamente. E assim, muita gente achava que durante a campanha o Zema tinha se aproximado mais de um bolsonarismo mais ideológico, né? Porque até então Zema parecia-se com parte do governo Bolsonaro em algumas discussões econômicas do ponto de vista do liberalismo econômico, que era a cara mesmo do Partido Novo, né? Já tinha mais o Partido Novo tinha essa visão. E muita gente falou, o Zema deu uma exagerada em algum momento da campanha porque ele se aproximou, ficou igual demais ao Bolsonaro e não vai haver espaço, eu mesmo fui um que falei, não vai haver espaço no bolsonarismo para ele. Mas agora a gente vê que assim, essa união é definitiva, né? Ela continua, mesmo no momento em que o governo do estado tem muito mais a perder, né? E com a possibilidade, como eu disse, de que que esse espaço de Bolsonaro seja dado a Romeu Zema. Claro que assim, se isso acontecer, vai ter vários outros pretendentes aí nessa história, né? Os próprios filhos do presidente, outros parlamentares que são muito mais próximos do presidente e que não gostariam de ter Romeu Zema como seu representante. Mas é uma tentativa que o governador faz que é muito arriscada, muito perigosa, mas que mais adiante podemos ver se vai dar certo ou não. Pode ser que dê, né? Ricardo, o que não dá mais certo é a gente ouvir aí como desculpa, não sei se essa seria a palavra certa, mas o governador Romeu Zema falando que não sabe fazer política, né? Tá mais claro do que nunca que tá fazendo política como ninguém. Assim, é claro, há quem critique também, considere e fale assim, olha, ele tá sendo precipitado, mas sem dúvida nenhuma ele tem uma ideia na cabeça, a ideia dele tá colocada aí. Imagino que não tenha sido só da cabeça dele, né? Que não tenha sido sozinho, né? Que ele esteja de fato pensando que tem aí um plano e uma estratégia na cabeça, mas certamente é uma estratégia que está colocada, né? Ele não está em cima do muro, não está parado vendo a banda passar, né?